Olá, no estudo descomplicado do Evangelho de Mateus, nós estamos falando sobre um assunto de suma importância, a necessidade do homem, da mulher. A necessidade do homem e da mulher princípio é Jesus Cristo, como o nosso único e suficiente Salvador e Pastor, que é o único intermediário entre Deus e os homens. Se você quer chegar até Deus, você precisa do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu preciso. Por isso que pelo menos 230 vídeos totalmente compactados, 7, 8, no máximo 10, 12 minutos, no máximo. Vídeos curtos, falando sobre o projeto de Deus, a economia de Deus, o que é a igreja, o que é o propósito de Deus para você, princípio da humildade, fala também sobre o amor de Deus, sobre a necessidade de nós valorizarmos a Deus sobre todas as coisas, valorizarmos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Portanto, eu quero convidar você a conhecer este canal. No YouTube, Mundo da Diversão Parisi, no Facebook, Jesus Advir Parisi, o WhatsApp é área 019 987 12 7602. Você precisa se alinhar com Deus. Jesus está voltando. O sétimo anjo, Apocalipse 11:15, o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino deste mundo tornou-se do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. O fim do governo humano está acabando, o do divino está chegando, mas você precisa estar preparado. Eu preciso estar preparado. Estamos falando na terceira etapa do estudo descomplicado do Evangelho de Mateus, o vídeo número 27, sobre namoro, noivado e casamento. E um alerta em que Deus usa o seu servo Paulo em 2 Timóteo capítulo 3, versículo do 1 ao 5, que diz: mas você precisa saber disso. Timóteo, você precisa saber disso. É a recomendação de Paulo. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínios de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Pessoas falsas que, tendo o poder de piedade, do que é piedoso, piedade é expressar Deus, parece que é próximo de Deus, são hipócritas, são religiosos, que na realidade não vivem o amor de Deus, nunca conheceram a Deus, porque o sinal de quem conhece a Deus é quem ama o próximo, quem ama a si mesmo é avarento. Aqui, serão avarentos. Nos últimos dias sobrevirão tempos de vida, pois os seres humanos serão egoístas. Primeira coisa, egoísta, só pensa em si. Avarento, quer dizer, não reparte o pão com ninguém. Tem dinheiro, tem um patrimônio rico, muitos são ricos e não divide com ninguém. Quanto mais tem, mais quer. E estes estão destinados à perdição eterna, porque são avarentos, egoístas, orgulhosos, arrogantes, se sentem melhores que outros, não são humildes, blasfemadores. Tudo que é de Deus, o Senhor Jesus, eles fazem chacota, fazem filmes, colocando Jesus como um homossexual. Esse Jean Williams, esse é alguém que blasfema contra Deus, e tantos que aqueles que blasfemam contra a palavra de Deus, estes estão plantando a condenação eterna, porque são desobedientes aos pais, ingratos, avarentos, egoístas, blasfemadores, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Estamos vivendo tempos difíceis, Jesus está voltando e nós precisamos nos readequar à palavra de Deus. Jesus também diz lá em Mateus 24, que por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E esse amor é na igreja, sim.
o amor entre os irmãos diminui e aí começa a ouvir quem não deve ouvir. Por exemplo, lá em Mateus 7,6, Jesus faz um alerta específico. Sabe o que ele fala? Ele fala que nós não devemos dar aos cães o que é santo. Quem são os cães? Vamos ver lá. Diz assim, ó: não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés e aqueles, voltando-se, não estraçalhem vocês. Os cães são todos os pastores. Isaías 56:11. Tais cães são pastores, andam no seu próprio caminho, cada um na sua ganância, todos sem exceção. Tais cães são gulosos, são pastores, andam no seu próprio caminho, cada um na sua ganância, todos sem exceção. Apocalipse 22:15. Fica fora do reino, isto é, vai para o inferno, primeiramente os cães, depois os feiticeiros. Por isso que os cães são falsos amigos, e os feiticeiros são inimigos declarados. Os cães são piores, por isso que é o primeiro da lista de Apocalipse 22:15. E em Mateus 10:8 diz assim: fica fora do reino. Aliás, Mateus 10:8 fala assim, que Jesus, ele diz que para expulsar demônios, expulsem demônios, purifiquem leprosos. De graça recebeste, de graça dai. É de graça. O ar, ele não pode ser tabelado. É espírito, é pneuma. Portanto, a fé não pode ser tabelada. E os falsos profetas, eles não devem receber, que são os cães, os pastores, os padres, eles não devem receber o que é santo. O que é santo é seu dízimo. A casa do tesouro que deve receber. A casa do tesouro são pessoas necessitadas. Tanto que Jesus, ele fala abertamente que o jovem rico deveria vender os seus bens, dar aos pobres e segui-lo. Nós precisamos compreender a palavra de Deus como ela é. E o que tem a ver com o estudo de namoro, noivado e casamento? Tudo. Nós devemos perceber, se nós acertarmos como indivíduos, nós estaremos acertando também como casais, né? Estaremos levando uma palavra para nossa namorada, quem namora, para nossa noiva, quem é noivo, e para nossa esposa, quem é casado. Precisamos compreender que o tempo está chegando e os casais precisam ser unidos na palavra de Deus e na iminência da volta de Jesus, porque Jesus está voltando. A hora em que não penseis, o Filho do Homem há de vir. Precisamos valorizar a palavra de Deus. Precisamos nos comprometer com a palavra de Deus, buscá-lo em oração, buscar na vigília, buscar em acreditar nos verdadeiros profetas, identificar os falsos que querem dinheiro e honras indevidas, mas os verdadeiros querem expor a palavra de Deus como ela é. O desafio da palavra de Deus são para os verdadeiros e não para os falsos cristãos. Você é falso ou verdadeiro? Se você escuta falso profeta, você é falso. Se você escuta os verdadeiros, você é verdadeiro.